Muito bem, vamos para a nossa lição de número 12 com o título O Reinado de Josias, uma história maravilhosa, né? Uma história maravilhosa que nos remete aos dias de hoje. Por quê? Porque foi achado o livro da lei do Senhor no templo. E aí houve um concerto, houve um avivamento. E quantas vezes hoje nós precisamos achar o livro da lei? Muitas das vezes dentro do templo, que não é mais pregada a genuína palavra. Muitas das vezes dentro da nossa casa, que nós não achamos mais tempo para ler a palavra, né? Que Deus então use essa lição como meio, né, de nos trazer mais e mais para perto da santa e bendita palavra do Senhor. Textual se encontra em 2 Reis, capítulo 22, versículo 8, com a seguinte mensagem: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Que coisa maravilhosa, precisamos ler a palavra do Senhor. Verdade prática, nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Então que Deus tenha compaixão, né? E possamos ser instrumento de Deus, canal de bênção para levar as pessoas a conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Leitura bíblica em classe se encontra em 2 Reis, capítulo 22, versículo 3 ao 5, depois o versículo 8, e também o capítulo 23, versículo 2 ao 5, e também os versículos 21, 22 e 25. O objetivo geral dessa lição é pontuar o avivamento gerado por Josias, né? Porque alguém vai dizer, mas nós precisamos desse avivamento nos dias de hoje, pastor. Sim. Então vamos seguir esse exemplo, vamos achar a palavra de Deus dentro dos templos e também dentro da nossa própria casa. Vamos lê-la e ela vai produzir em nós, né? Este avivamento, esse arrependimento, essa contrição de coração. A introdução diz assim: é, Josias foi o último dos reis justos de Judá. Nunca houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Então o que acontece? Eles acharam o livro da lei ali, e ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reino a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Então você vê que Deus sempre trazendo o povo ao arrependimento, ao avivamento, e o povo, depois de um certo tempo, vem o esfriamento espiritual e volta à idolatria. Então nós não podemos ficar nesse alto e baixo, nós precisamos ter estabilidade espiritual, viu? Primeira parte aqui da lição: Josias repara o templo. No item 1, achei o livro da lei no templo. Com seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safã, o escrivão, e a outros assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros. Então, haveria então essa reforma, né? Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Ilquias a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor. No item 2 aqui, ó, o rei rasgou suas vestes. Então achou-se esse livro, o desleixo era tanto que o livro estava perdido dentro da casa do Senhor, acharam esse livro. Agora o rei, ao saber do conteúdo do livro, Safã, o escrivão, levou imediatamente ao rei Josias. O rei Josias leu o livro desejosamente e ficou tão pasmo diante da realidade de haver descumprido o seu conteúdo, que houve então naquele rei, ele começou a ler aquele livro, começou a perceber o que? Eu estou errado, porque o livro diz isso, a lei diz isso, nós estamos fazendo errado. Então ele rasgou suas vestes, ele se humilhou, viu? E começou a buscar ali de Deus e chamar todo o povo, aqui no item 3, entendendo a vontade de Deus. Por ordem de Josias, o sumo sacerdote, Ilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Hulda para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo divino. Porque começou a ler o livro e falou: nós estamos fazendo tudo errado, nós estamos em pecado, estamos em idolatria, estamos sem confiança, estamos confiando no braço de um homem, não no braço de Deus. Precisamos nos consertar. Consulta a profetisa, vê se ainda tem jeito para nós. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas por amor a Josias, né, isso não aconteceria ainda durante o reinado dele, mas posteriormente.
Aí alguém pode dizer, pastor, mas por que Deus não voltou atrás sobre sobre esses pecados? É porque na época do Josias eles se arrependeram, mas depois que Josias morre, aí nós vamos ver aqui na última lição que como que há a degradação espiritual também, como houve no reino do norte de Israel, houve também no reino do sul, Judá, viu? Na parte 2 aqui da lição, a renovação do pacto com o Senhor. No item 1, a leitura do livro diante do povo. Então ele convocou todo o povo, convocou os nobres, convocou os pobres, convocou os simples, convocou todo o povo para que se reunissem, né? Para que se reunissem ali diante da casa do Senhor. Para quê? Para que fosse lida a lei do Senhor. Então ele convocou todo o povo, ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. Então o avivamento que vem por meio da palavra, ele é duradouro. Então não é fogo de palha, né? Que a pessoa um dia está avivada e está cheio da graça e quer ganhar todo mundo e quer ser santo demais, e no outro dia não aparece mais na igreja, está desanimado e falando mal de tudo, e ainda trabalhando contra as coisas do Senhor. Que Deus nos guarde e nos livre. No item 2 aqui da segunda parte, a destruição dos ídolos. Então no início da sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, Josias preparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Você veja bem, ele já estava com 8 anos de reinado e ainda limpando o templo, ainda tirando coisas feitas a Baal, e ainda andando de cidade em cidade e roubando os ídolos e combatendo a idolatria. Então você vê que as coisas não são do dia para a noite. Às vezes nós queremos resolver as coisas e achamos que é do dia para a noite, ou achamos que Deus também vai resolver as coisas do dia para a noite. Deus, ele trabalha nos corações e tem que começar por cada um de nós. Às vezes nós queremos um conserto na igreja, um conserto no ministério, um conserto no Brasil, mas isso tem que começar individualmente por cada um de nós. Parte 3 da lição, a celebração da Páscoa. No item 1, a celebração da Páscoa é a restauração do culto e dos ofícios do templo. Somente depois de 18 anos reinando, foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Ele fez uma Páscoa maravilhosa, fez uma comemoração maravilhosa, mas veja bem, somente 18 anos depois do seu ele estando reinando é que ele conseguiu organizar isso. No item 2 aqui, a maior Páscoa da monarquia. Então ele fez uma festa extraordinária, mas no entanto, devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos e a promessa de Deus. Então, para que servia a Páscoa? A Páscoa é para relembrar os feitos do Senhor, a promessa do Senhor, para relembrar que só o Senhor é Deus, que só o Senhor deve ser servido. Mas, no entanto, devido ao pecado, o povo havia se esquecido dos feitos das promessas de Deus. Por isso já não se comemorava a Páscoa. Levou 18 anos para ele organizar essa festa, levar o povo, né, à conscientização. Então que Deus nos guarde, que Deus nos livre e que possamos chegar a uma conscientização que o Brasil precisa de uma renovação espiritual, começando por mim e por você que está ouvindo esta mensagem. Conclusão: Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive rei Salomão. Olha só de quanto tempo vem essa idolatria. Este grande monarca, ele é uma figura messiânica, ele é uma figura do Messias, né? Nós chamamos de antítipo. É um tipo do Senhor Jesus Cristo. É uma figura que nos lembra então o que Jesus Cristo veio para fazer. Então, esse grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá, porque Deus prometeu para Davi, né, que a raiz de Jessé, alguém ali descendente de Davi, estaria no trono. E esse foi um dos descendentes que honrou o nome do Senhor e que fez conforme, né, os mandamentos de Deus, conforme o próprio Davi também sempre andou na presença de Deus. Vamos para as nossas perguntas. Pergunta número 1. Por que Josias foi considerado um dos melhores reis de todo Israel? Porque expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais e iniciou em seu reinado a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. No pergunta 2, quem foi o primeiro a ler o livro da lei de Moisés após ser encontrado? Foi o escrivão Safã. Pergunta 3, o que a leitura do livro da lei causou ao povo? Então, quando o povo leu a leitura da lei, quando o povo lê a Bíblia, o que acontece? Ao ouvir a leitura do livro da lei, o povo preparou o coração para um concerto, para a nova aliança com o Senhor. Por isso tem que ler a Bíblia, tem que seguir a Bíblia, tem que amar a Bíblia, né? Para que a gente possa realmente ser avivado e recebermos de Deus a sua promessa, as suas bênçãos. Pergunta 4, quanto tempo depois do início do reinado de Josias a Páscoa foi comemorada?
somente depois de 18 anos. Então, 18 anos, depois de 8 anos de reinado, ainda estava limpando o templo. Depois de 18 anos, conseguiu organizar a Páscoa e relembrar ao povo as maravilhas do Senhor, que só o Senhor é Deus, só o Senhor pode ser adorado. Pergunta 5. Qual o sentido da Páscoa para todo Israel? Então ela relembra a proteção divina e o livramento da escravidão do Egito. Então que possamos comemorar essa Páscoa, porque Paulo escreveu assim, a nossa Páscoa é Cristo. E quando Cristo realizou a Páscoa, ele então ali instituiu a Santa Ceia do Senhor, que nós fazemos nas igrejas, pelo menos nas nossas igrejas, são uma vez mensalmente, né? Então que Deus nos mantenha em comunhão com Ele, comunhão uns com os outros, e recebamos da parte do Senhor as suas ricas promessas. Deus abençoe você e sua família, e até a próxima aula.